Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje do Insight Edu, continuando a nossa maratona de vídeos preparatórios para a segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, vamos fazer aqui algumas questões de geometria para a gente ir pegando jeito. Questão de área, questão de perímetro, questão de várias áreas juntas. A gente vai fazer duas questões aqui inteiras e justificar, mostrar as contas para você ficar craque e conseguir acertar suas questões na hora da prova. Como eu sempre digo, se você está estudando para essa prova, sugiro que você se inscreva no canal e dê o joinha no vídeo, porque isso ajuda muito para que você possa também ver os próximos vídeos que ainda vão sair da OBMEP e se preparar bem para a prova. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que caiu no nível 1 e no nível 2 da prova. Dica, pessoal, se você está estudando para a prova, pausa o vídeo agora e tenta fazer antes da gente começar a resolução, beleza? Então, vamos lá. Lucinha tem 3 folhas retangulares iguais, cujos lados medem 20 centímetros e 30 centímetros. E aí a questão até coloca um exemplinho para você ali, mostrando as dimensões dessas folhas. Item A. Lucinha fez 2 traços retos na primeira folha, um a 4 centímetros da margem esquerda e outro a 7 centímetros da margem superior, dividindo-a em 4 retângulos. Um desses retângulos tem a maior área. Qual é o valor dessa área? A questão falou, e já até deu as dimensões pra gente ali, das dobraduras que a Lucinha fez, dos traços, melhor dizendo, que a Lucinha fez. Um ali de 7 centímetros, outro de 4 centímetros, e a gente vê claramente que temos um retângulo que é bem maior que os outros. Mas vamos colocar as medidas primeiro. A gente já sabe ali então que vai ser 7 centímetros, né? Se de um lado da folha é 7 centímetros, do outro vai ser 7 também. E tem outro detalhe, né? Como a questão mostrou pra gente que essa dimensão da folha, a altura da folha é 20 centímetros, como a gente já tem 7, quer dizer que a parte de baixo vale 13. Então até vamos colocar 13 ali. E vamos fazer uma coisa bem parecida. Em cima é 4 centímetros, então embaixo é 4 centímetros. E como a questão mostrou pra gente que essa dimensão, a largura da folha é 30, e a gente já tem um pedacinho de 4, falta o quê? Falta 26. Então a gente até coloca nas dimensões que faltaram 26 centímetros. Vamos só completar aqui com outro 13, né, que é a altura daquele retângulo maior dentre esses 4 retângulos que foram formados. E a gente tem que saber o quê? Tem que saber a área do retângulo maior. Bom, fica claro aí, né, fica nítido que o retângulo com as maiores dimensões e consequentemente com a maior área é aquele retângulo que tem altura 13 e largura 26. Como que a gente vai calcular a área desse retângulo maior? É simples, né? É só fazer base vezes altura. Essa é a fórmula para você calcular a área de um retângulo qualquer. Então é o quê? É 26 vezes 13. Se você fizer essa conta com cuidado, tá? Vai dar exatamente 338 centímetros quadrados, já que a questão falou pra gente que a folha está dada em centímetros. Então a área do maior retângulo formado por esses traços aí tem 338 centímetros quadrados. Item A resolvido. Item B. Ajude Lucinha a dividir a segunda folha em quadrados iguais, desenhando traços paralelos às margens, de modo que esses quadrados tenham a maior área possível. Beleza, pessoal, esse item aqui é bem tranquilinho da gente entender. A gente vai ter que fazer traços nessa segunda folha aí, que tem as mesmas dimensões, né, 20 de altura e 30 de largura, de modo a fazer quadrados. Lembrando que os quadrados eles têm todos os lados com a mesma medida. Então, como que a gente faz para formar quadrados aí que tenham a maior área possível? Dá para fazer um monte de tracinhos pequenos, vamos supor ali de 1 em 1 centímetro, e fazer um monte de quadradinhos de 1 centímetro. Mas a questão está pedindo pra gente os maiores quadrados possíveis, né? Quadrados que tenham a maior área possível. É bem nítido aqui, dá para pensar facilmente que a gente consegue fazer quadrados de lado 10, né? Consegue ter 2 quadrados de altura e 3 quadrados de largura nessa figura aí. Então a gente consegue dividir ao meio ali, né? De modo que a gente tenha 2 dimensões de 10 na altura e a gente consegue separar em 3, né? No quesito ali de largura. E a gente consegue fazer 3 quadrados ali de mesma medida, de mesma dimensão, que é 10 centímetros de lado, né? E são os maiores quadrados que a gente vai conseguir fazer aqui, de modo que a gente consiga definir vários quadrados com a mesma área, tá? Os maiores quadrados que a gente consegue são esses. Como a questão pediu apenas para a gente desenhar, a questão tá pronta e a gente só indica qual que é o tamanho de cada lado, né, dos quadrados, que no caso vai ser tudo 10, e o item B está resolvido. Item C.
Lucinha pegou a terceira folha, amarela na frente e verde no verso, isso é importante, e fez duas dobras. A primeira a 8 centímetros da margem esquerda e a segunda a uma certa distância da margem inferior, de forma que o perímetro da região não coberta da folha, ou seja, o contorno da região amarela da última figura, fosse de 54 centímetros. Qual é a distância da segunda dobra à margem inferior? Beleza, pessoal, aqui a gente vai ter que ter um certo raciocínio. De novo, essa folha aí que a questão está mostrando pra gente, na primeira figura, tem as mesmas dimensões, 20 de altura, 30 de largura. Como tem uma dobra ali de 8 centímetros, aquele outro pedaço vai ter 22 centímetros, certo? E como vai ter essa dobra, o que acontece? Na figura ali do meio, na segunda figura, toda a parte de cima vai ter 22 centímetros, certo? Sendo 8 da dobra e 14, que é o que sobrou ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A dobra é 8 centímetros, então ficou 22 centímetros no total, já que 8 foram dobrados, né? E como a parte verde é justamente o tamanho da dobradura de 8 centímetros, a parte ali que sobrou no contorno amarelo é 14 na largura. Então eu até vou colocar na terceira figura ali, pessoal. O que a questão tá pedindo pra gente é qual que é aquela medida ali que eu vou chamar de x em azul, que é o tamanho, né, a distância da dobradura em relação à margem inferior. Esse valor x é o que a gente vai ter que descobrir aqui, mas a ideia é a mesma, pessoal. E aqui a gente tem que se atentar ao enunciado. O contorno da região amarela da terceira, que é a última figura, foi de 54 centímetros. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente já sabe ali que tem 14 centímetros na largura dessa folha, então até a gente colocou ali em cima e embaixo. E a gente vai ter uma altura que eu vou chamar de A, né, que eu ainda não sei e eu quero descobrir que pode ser útil para a gente saber o valor de x, tá? Mas o que que eu sei? Eu sei que o perímetro dessa parte amarela é 54 centímetros, ou seja, se eu somar todos os lados, 14 mais 14 mais A vai dar 54 centímetros. Bom, 14 mais 14 é 28, 28 mais A é 2A e isso é igual a 54, certo? Bom, 28 mais 2A é igual a 54. Quer dizer que o 2A, que são as medidas que a gente não sabe, valem juntos 26 centímetros. Ou seja, o A, a medida da altura, é 13 centímetros. Se você não acredita em mim, faça o teste. Substitua ali o A por 13, que é o que a gente vai fazer agora, e some tudo para ver se o perímetro da figura amarela não vai dar exatamente 54 centímetros. E lembra que a gente viu que a parte verde, que é a dobradura, é justamente o tamanho da dobradura? No caso, a gente viu que a dobradura tem x centímetros. Então, aquela parte de baixo ali é justamente o x. Mas lembre-se que a figura original, né, a folha original, tinha outra dobra ali, outra medida de tamanho x, né, que foi dobrado. E a gente sabe muito bem que a altura da folha original era 20. Ou seja, 13 mais x é exatamente 20. X mais x é igual a 7, né? 2x igual a 7 e, portanto, o x, a medida ali que a gente está procurando é 3,5 centímetros. 3,5 centímetros e a gente tem os dados batendo, os resultados batendo. Como que faz para justificar uma questão dessa? Nesse caso aqui, a questão não pediu para explicar nada. Se você colocar apenas esses cálculos, esses valores ali, no próprio desenho que a questão deu para você, né, e sublinhar ali o resultado, que é 3,5 centímetros, com certeza você vai ter a nota integral no item C, que geralmente é o item que vale mais pontos da questão, beleza? Vamos para a próxima. A figura ao lado foi desenhada sobre um quadriculado formado por 9 quadradinhos, cada um com área igual a 4 centímetros. Item A. Qual é a área total pintada de preto? Beleza, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte. Cada quadradinho, e a gente tem 9, tem área de 4 centímetros quadrados. Então, eu vou pegar um quadradinho aqui, pessoal, e falar o seguinte. O lado dele é 2, né? Porque já que é um quadrado, todos os lados têm a mesma dimensão, né? E 2 vezes 2, para a gente calcular a área desse quadradinho, vai dar justamente 4. Ou seja, cada um dos quadradinhos que a gente tem nesse desenho tem 2 centímetros de lado. Já começamos por aí. E isso faz com que o quadrado tenha área 4, certo? Mas vamos pensar o seguinte, você consegue perceber que as partes pretas, que a gente tem que determinar qual que é a área total, as partes pretas são nada mais nada menos do que metade do quadrado? A gente está cortando um quadrado pela metade na diagonal. Então, quando a gente faz isso, a gente tem o quê? A gente tem 2 centímetros quadrados de área. Se o quadrado inteiro tem 4, meio quadrado vai ter 2. E uma outra forma aqui que pode até ser interessante para você é pensar o seguinte, pessoal. Bom, essa parte preta aí do quadradinho é um triângulo, né? Tem base 2, tem altura 2, né? Já que a altura ali é o segmento perpendicular à base,
né? E como que a gente faz a área de um triângulo? A área de um triângulo é base, que é 2, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. No caso aí, a área vai dar 2 também. É muito 2, mas é só para você entender que a área dessa parte preta é 2, de 1 quadrado. Mas como a gente tem 4, né? Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 4, que dá 8. Ou seja, a área total pintada de preto é 8 centímetros quadrados. Então aqui uma forma de justificar. Cada triângulo preto tem metade da área de um quadradinho, né? Um quadradinho tem área de 4 centímetros quadrados, isso foi o próprio enunciado que disse pra gente. Então, metade de um quadradinho, ou seja, um pedaço preto, vai ter 2 centímetros quadrados. Como são 4 quadradinhos que tem essa parte preta, vai ser 4 vezes 2 e a área preta é 8 centímetros quadrados. Item A, resolvido. Item B, qual é a área total listrada? Beleza, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pedaço, né, 2 quadradinhos que estão conectados um ao outro, né, e o seguinte, eu vou representar aqui a parte listrada por aquela cor azul meio cinza ali que a gente viu no desenho. E por que eu peguei 2 quadradinhos conectados? Pelo seguinte motivo, se você olhar bem, a gente vai ter essa repetição desses 2 quadradinhos 4 vezes, concorda comigo? A gente vai ter esse mesmo padrão aí 4 vezes. Se você girar a cabeça ali, você vai ver que você vai ter esses mesmos 2 quadradinhos. É como se fossem 4 peças iguais conectadas ali, e cada peça tendo 2 quadradinhos, tá? E é importante saber também que a gente tem 4 pedaços listrados e todos eles vão ter o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área. E é isso que a gente vai tentar determinar aqui. Bom, como a gente já viu, o lado de cada quadradinho é 2, então essas dimensões são 2. E aqui uma coisa interessante de você perceber é o seguinte, tá vendo que tem uma diagonal ali que cruza 2 quadradinhos? Bom, aqui naquele lado do meio, naquela parte roxa, eu até desenhei um pontinho ali para mostrar que a reta ali passa no meio daquele pedaço. Então, se são 2 centímetros, que é o lado do quadrado, a gente vai ter ali 1 centímetro na parte de cima e 1 centímetro na parte de baixo. Isso vai ajudar a gente a determinar a área que a gente quer. Lembra que a área de um quadradinho inteiro era 4 centímetros quadrados? Pois é, concorda comigo que a área listrada, ou seja, a área azul meio cinza que a gente tem ali em cima, é a área do quadradinho inteiro menos o triângulo de baixo? Pois é, o triângulo de baixo, a gente tem o quê? A gente tem base 2, que é justamente o lado do quadrado, a gente tem a altura 1, e como que a gente faz a área mesmo, pessoal? De cabeça, vamos lá. A área de um triângulo é base, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Bom, 2 vezes 1 dividido por 2 é 1, ou seja, a área desse triângulozinho ali, que a gente destacou em azul escuro, é 1 centímetro quadrado. Ora, se o quadradinho tem 4, esse triângulo tem 1, o que sobra ali, que é a parte listrada que a questão pediu, é 3, certo? Então a gente tem que esse pedaço mede 3. Só que a gente tem 4 pedaços que medem 3 centímetros quadrados de área no total da figura. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer 4 vezes 3, que dá exatamente 12. Beleza, pessoal? Como que a gente pode justificar isso? Eu até fiz um esbocinho aqui para mostrar um quadradinho, coloquei as dimensões ali só para o corretor entender qual que foi o nosso raciocínio e coloquei ali qual que é a área da parte de baixo, que a gente não quer, e qual que é a área da parte de cima. Cada pedaço listrado, como a gente viu, vai ter 3 centímetros quadrados de área. E como a gente tem 4 pedaços listrados, a área total vai ser 4 vezes 3, que é 12 centímetros quadrados. Item B, resolvido. Item C. Qual é a área total pintada de cinza? Beleza, pessoal. Vou pegar os mesmos 2 quadradinhos ali só para a gente dar uma olhada na área cinza, que é o que a gente quer. Um quadradinho, você concorda comigo que tem 4 centímetros quadrados de área. Então, 2 quadradinhos vão ter 8 centímetros quadrados de área, certo? E como a gente já viu ali no item A, a parte preta, que eu até destaquei aqui de novo, vai ter 2 centímetros quadrados de área. E aqui vem uma coisa bem importante que pode ser útil para você em outras questões da OBMAP. Quando você quer uma área específica, no caso aí desse triângulo cinza que está no meio, o que você pode fazer? Você pode tentar pegar a área total e subtrair o que você não quer. E daí sobra o quê? Sobra a área que você quer, que é a área cinza. E você calcula isso de maneira indireta. Então o que acontece? Esse retângulo que a gente separou aí tem 8 centímetros quadrados de área, certo? A parte preta tem 2, a parte branca a gente vai ver agora. Tanto é que eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui e colocar de ponta cabeça a mesma figura só para você entender, pessoal. E o que acontece? Essa parte branca é um triângulo, concorda? Que vai ter o quê? Vai ter a base 4, né? Já que são 2 quadradinhos ali grudados, e vai ter a altura 2. Como que a gente faz a área de um triângulo mesmo? Base, que é 4, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, a área branca aí é 4 centímetros quadrados.
Então até coloquei ali em cima de volta, só para você entender que é 4 centímetros quadrados, aquela parte branca ali que não interessa pra gente nesse momento. Ora, se dois quadradinhos têm 8 centímetros quadrados, a parte preta é 2 e a parte branca é 4, sobra quanto para a parte cinza, que é o que a gente quer? Sobra 2 centímetros quadrados. Então, um triângulo cinza daqueles ali tem 2 centímetros quadrados de área. Essa é a única forma de fazer? Não, pessoal. Por quê? Eu vou dar outro exemplo aqui, pessoal. Esse triângulo, por mais que ele esteja super torto, a gente consegue fazer ele pelo cálculo direto. Como assim? A gente consegue perceber que a base dele é 2 centímetros, já que é um quadradinho inteiro, e a altura dele, pessoal, lembrando que a altura é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com a base, a altura dele também é a altura de um quadradinho, que é 2 centímetros. Então, como que a gente calcularia essa área? Por mais que a altura ele não esteja na ponta do triângulo. Bom, é base, que é 2, vezes a altura, que é 2, sobre 2. E isso dá 2 também. Então, de uma forma ou de outra, você ia chegar na conclusão de que a área de um triângulo cinza é 2 centímetros quadrados, beleza? E como a gente tem 4 triângulos cinzas na figura inteira, vai ser quanto a área cinza? Vai ser 8 centímetros quadrados. Beleza? Então aqui eu vou optar pela segunda forma, que é calcular, né, a área do triângulo de maneira direta, né, pela formulinha mesmo. Então, na resolução, na hora de você justificar, você podia pegar ali os dois quadradinhos e destacar ali, pintando a lápis, ou de repente só dando uma destacada à caneta, a área que você quer, que é uma área cinza, né, que a gente vai ter uma base, que é um triângulo com base 2, altura 2, né? E, portanto, a área desse triângulo vai ser 2 também. Como a gente tem 4 triângulos iguais a esse na figura como um todo, a área cinza, que é o que a gente está procurando, vai ser de 8 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Você podia justificar isso da primeira forma que a gente fez, né? Colocando as áreas que você não queria, né? Que você calculou as áreas que você não queria e determinando também que a área do triângulo era 2 centímetros. E daí, como tem 4 triângulos desse, seria 8 centímetros quadrados a área total pintada de cinza. E a questão aí do item C está respondida. Bem, pessoal, esse foi o vídeo nosso sobre geometria para te dar algumas dicas, algumas ferramentas que você pode usar, algumas técnicas na hora da prova, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a conquistar a sua medalha ou a sua menção honrosa. Beleza? Muito obrigado por assistir ao vídeo, ótimos estudos e até a próxima!